Olá, meu respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal do Atores da Depressão aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai ser para falar alguns fatos sobre ele, o grande, o único William Shakespeare. E que muita gente dizia que ele era uma fraude. Enfim, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo aí sobre a vida de Shakespeare. Para não perder o costume, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, dá um joinha, porque como eu sempre falo, isso ajuda e incentiva muito. Sem mais demoras, porque os 3 sinais já tocaram, vamos agora a 12 fatos sobre William Shakespeare. Vou começar falando sobre o pai do Shakespeare, o John Shakespeare, que ele teve um trabalho muito inusitado aí na sua vida, que pode ser o trabalho dos sonhos de muitas pessoas. John Shakespeare tinha o trabalho, o grande trabalho aí, de ser um experimentador, um degustador, um cara que toma cerveja por dinheiro. O pai do Shakespeare foi aí em um período da sua vida provador de ale. Pra quem não sabe, provador de ale é uma pessoa que é paga para beber. Ela é provadora de bebidas, de cervejas, enfim. Ele era pago para beber. Logo depois desse trabalho bem inusitado, ele conheceu a Mary Arden, filha de um fazendeiro local ali. Se casaram e ele, teve uma ascensão social porque a menina tinha um pouquinho de grana. E claro, ela é a mãe do Shakespeare. Outro fato sobre os pais de Shakespeare é que provavelmente eles eram analfabetos, O pai do Shakespeare, ele tinha um trabalho onde exigia um certo letramento, mas não existiu nunca um documento com alguma assinatura dele. Então muitas pessoas especulam que tanto John quanto a Mary Shakespeare, eles eram analfabetos. Já o Shakespeare, ele ingressou aí na escola, ele foi alfabetizado, ele aprendeu inglês, aprendeu latim. Enfim, Shakespeare veio de pais analfabetos. Shakespeare se casou com 18 anos em 1582 com uma mulher mais velha, e isso para a época, era um grande choque, Ela, além de ser mais velha, ela estava grávida já de Shakespeare. E uma coisa muito legal é que a esposa de Shakespeare, ela se chamava Anne Hathaway, quase igual à atriz Anne Hathaway, e dizem que elas são bem parecidas. Depois de 6 meses de casado, eles tiveram um filho, a Suzanne, e logo depois eles tiveram gêmeos, o Hamlet e a Judith. Pouco se sabe sobre a união dos dois, porque eles eram casados, mas eles ficavam muito tempo separados, O Shakespeare sempre viajando, sempre em algum lugar escrevendo, trabalhando, e ela ficava mais em casa, então não tem muitos registros sobre a união dos dois, mas sabe-se que era tudo bem, tudo tranquilo. Ninguém sabe ao certo o que Shakespeare fez entre 1585 e 1592. É uma coisa que não se tem registro de Shakespeare. Porque em 1585 tem o batismo aí de um dos seus filhos, mas logo depois não se sabe nada. E especula-se que ele tenha fugido, viajado com uma trupe de teatro. Mas ninguém sabe o que esse homem fez nesse período, ele ficou aí desaparecido. Shakespeare é a pessoa que mais influenciou a língua inglesa. Ela influenciou mais do que qualquer outro teórico, professor, enfim. Nos seus textos, o Shakespeare ele inventou diversas palavras. Muitas palavras que a gente usa hoje foram inventadas por Shakespeare. Muitos nomes foram inventados por Shakespeare. E muitos termos coloquiais também foram inventados por ele. E esse homem influenciou muito a língua inglesa. Nós provavelmente não falamos o nome de William Shakespeare da forma certa, mas tudo bem, porque ele também não. Esse modo, que a gente fala, Shakespeare, foi uma coisa mais adaptada, mas na verdade a gente não sabe muito bem ali como que ele assinava, cada hora ele assinava de um jeito. Muitas, a maioria das assinaturas eram como Shakespeare. Mas tem Shaber, Sharp, Shakespeare, cada hora ele assinava de uma forma, então
talvez aí nem o próprio Shakespeare sabia muito bem como pronunciar o próprio nome, porque cada hora era de um jeito, e enfim, ficou Shakespeare e é assim que a gente leva pra vida. Outra coisa legal de você saber sobre Shakespeare, gente, é que o túmulo do homem é protegido com uma maldição. O Shakespeare ele morreu em 23 de abril de 1616, com 56 anos. Uma coisa assim rara para a época, que era uma época onde os homens viviam mais ou menos até os 40 anos, ele viveu até os 56, já era um idoso para a época. E não sabe também muito bem do que Shakespeare morreu. Dizem que foi depois de uma noite longa de bebedeira. Os restos de Shakespeare estão na cidade de Stratford e tem lá uma maldição no túmulo de Shakespeare que tá funcionando porque até hoje os restos de Shakespeare estão lá sem ninguém mexer. E a maldição, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Querido amigo, pelo amor de Jesus, reprima-se de cavar a poeira aqui encerrada. Abençoado seja o homem que poupar essas pedras, e amaldiçoado seja aquele que mexer em meus ossos. Outro fato interessante sobre Shakespeare é que ele usava um brinco dourado. Aí você vai me perguntar, tá, e daí que o homem usava um brinco dourado? Não, nada a ver, irmão. Estamos falando do ano de 1500, onde somente as pessoas boêmias ou os marinheiros usavam brincos em suas orelhas. Então isso diz muito sobre Shakespeare. Diz que ele era mesmo da boemia, tanto, né, que morreu de bebedeira, é o que dizem. Outro fato sobre Shakespeare é que ele causou uma verdadeira praga em Nova York. Os mais de 200 milhões de estorninos que estornam em Nova York, né? Esses pássaros chatos ali, coitados, mas são chatos, existem por causa do Shakespeare. Não necessariamente por causa dele, mas porque aí um certo doido resolveu soltar em Nova York todas as espécies de pássaros que o Shakespeare cita em seus textos. Só que o estornino se tornou uma praga, acabou com várias espécies lá de Nova York e hoje, né, muitas pessoas tentam combater o coitado do passarinho que se tornou uma praga por culpa de alguém que quis copiar os textos de Shakespeare. Muitas pessoas acreditam que Shakespeare foi uma fraude, porque não sabiam, não existe como. Muitas pessoas não acreditam que uma pessoa que não fez faculdade, que saiu poucas vezes da cidade, conseguia elaborar textos tão bem elaborados, com um contexto político tão forte, com tanta trama, com tanto drama, enfim, com tanta veracidade. Então muita gente acredita que não era ele que escrevia, ele apenas assinava, ou que várias pessoas escreviam os textos e assinavam William Shakespeare, porque às vezes queria escrever algo muito pesado para a época e não queria se comprometer. Então muita gente afirma que Shakespeare era uma fraude. Outro fato interessante sobre Shakespeare é que ler os seus textos ativa uma área específica e bem importante do cérebro. Segundo alguns estudiosos, quando você lê Shakespeare, ele usa um emaranhado de palavras ali de forma, né, tão diferente, ele usa termos tão não comuns, ele usa palavras diferentes, que isso ativa o nosso cérebro a ficar ligadão e aprender bastante sobre o que está lendo e ter a ânsia de saber mais sobre o que você está lendo, ativa uma curiosidade, ativa um interesse. Então ler Shakespeare pode ser que te deixe mais inteligente, hein? E o último fato sobre o nosso querido William Shakespeare é que provavelmente ele fazia uso da verdinha. Pois é, gente, estudiosos aí pegaram um cachimbo do William Shakespeare e foram estudar o que tinha ali, né? As pessoas não têm o que fazer da vida, elas vão estudar o cachimbo do Shakespeare, né? E elas encontraram no cachimbo resquícios da verdinha, da marihuana, daquela que deixa todo mundo mais calminho, não todo mundo. Então, provavelmente, muitos dos textos do Shakespeare foram escritos sobre a influência dela.
Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses fatos do nosso querido William Shakespeare. Se tem mais alguma curiosidade, escreve aqui que isso pode virar um próximo vídeo. E se tem mais alguma coisa, mais alguma pessoa aí que vocês queiram que eu faça fatos sobre ele, escreve aqui também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, porque você sabe que isso ajuda muito. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Fiquem com Dioniso e voé! Atores vemos, costumes não sabemos, não é?